Olá, aluna, olá, aluno, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Evangelista, sou doutorando em Direito Empresarial pela UFMG, mestre em Direito Privado pela PUC, professor universitário. Além disso, também sou advogado e vejo que muitos de vocês têm muita dificuldade quando da redação de uma petição inicial. Pensando nisso, eu preparei essa aula exclusiva sobre a petição inicial e darei algumas dicas para que nós tenhamos uma técnica para a sua redação. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, primeiro, você já estudou isso em processo civil. Existe um princípio que é o princípio da inércia. O juiz fica inerte. Significa que ele não trabalha? Não, trabalha muito, tá? Mas significa que ele não trabalha até ser provocado. A jurisdição, ela não procura serviço. Nós precisamos de provocá-la para que ali se inicie a instauração de um processo judicial. Então, o processo judicial, ele se inicia através da petição inicial. É o primeiro ato. É o ato através do qual nós iremos retirar a inércia do Poder Judiciário, colocando ele ali para atuar de acordo com aquilo que nós pedimos. Então, o primeiro ponto de partida que nós temos que ter é o artigo 312 do nosso CPC, que lá fala que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. É ali que se inicia o processo. Tá? Lembrando que isso ainda não terá nenhum tipo de efeito para o réu. Lembra que a citação válida ela produz vários efeitos para o réu, como por exemplo, induz a dispendência, institui a mora. Então esses efeitos para o réu só terão efeitos após a citação válida. Mas lembre-se, é a petição inicial que vai iniciar o processo. Sem ela não existirá processo. Tranquilo? Seguindo então. O nosso CPC ele disciplinou a petição inicial nos artigos 319 até o artigo 321. E nós vamos estudar todos eles a partir de agora, começando pelo artigo 319. O artigo 319 ele nos coloca ali todos os requisitos da petição inicial. Quais são estes requisitos? Primeiro deles, endereçamento. Você não simplesmente vai escrever uma petição inicial e vai entregar ela no fórum da sua comarca. Você vai ter que entregar ela para o juízo correto. E é juízo, tá? O nosso CPC, a nomenclatura que ele adota hoje é que a nossa petição inicial ela tem que ser endereçada, ela tem que indicar qual é o juízo competente para aquela demanda. Exemplo, se eu tenho uma comarca, como por exemplo a comarca aqui de Belo Horizonte, que tem várias varas que disciplinam e tratam de temáticas distintas, se eu vou propor uma ação de divórcio, essa ação de divórcio ela tem que ser protocolada ao juízo da vara de família. E é isso que é importante que você saiba. Nós não direcionamos a petição para o fórum, nós direcionamos para um juízo que será ali o competente para fazer aquela análise. E esse filtro vem do advogado quando ele vai fazer aquela petição inicial. Então, o primeiro passo que você tem que enxergar é qual será o juízo competente para aquela demanda. Qual é o juízo que irá analisar aquela demanda. E aí são regras muitas vezes ali que estarão dispostas em outras leis. Aqui, nesse requisito da petição inicial, não se fala qual é o juízo correto. Muitas vezes você terá que analisar o regimento interno de um tribunal para entender qual é o juízo competente para aquela demanda. Tranquilo? Segundo requisito que nós temos, qualificação das partes. O inciso 2 do artigo 319 diz lá, normatiza que nós temos que indicar os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, seu e-mail, o domicílio e a residência do autor e do réu de uma ação. Sempre você precisará de identificar a qualificação completa de todas as pessoas envolvidas naquela demanda. Daniel, e se a pessoa não tiver um e-mail, o que eu faço? Crie um e-mail no seu escritório ou peça para a pessoa criar um e-mail gratuito no Google, no Yahoo, qualquer plataforma que seja. É requisito da petição inicial a indicação de um endereço eletrônico. Alguns advogados colocam o próprio endereço do próprio escritório. Eu desaconselho.
Desaconselho isso, pois em algum momento nós poderemos ter institucionalizada as intimações através do e-mail e aí nós teremos o nosso endereço do nosso escritório para receber a intimação pelo cliente. Isso poderá causar muito problema futuramente. Então é importante que você indique o endereço de e-mail do seu cliente quando você for fazer a sua petição inicial. Daniel, mas e se eu não souber todas essas informações? São várias as informações. O que eu posso fazer? São 3 alternativas. Primeiro, lá no parágrafo 1º também do artigo 319, diz que, caso você não disponha de todas essas informações previstas no inciso 2, o autor pode, na própria petição inicial, pedir ali, requerer ao juiz para que o juiz ele procure essas informações. Como assim? Imagine que você não sabe, por exemplo, qual é o endereço do réu. Você tem o nome, CPF, endereço eletrônico, tem tudo, mas você não sabe onde ele reside. O juiz possui acesso a alguns sistemas informatizados para a obtenção desse endereço. Exemplo, Infojude, Bacenjude, são convênios ali que o juízo possui para buscar essas informações. Então, se você não tiver todas essas informações, você pode, na petição inicial, requerer que seja feita esse tipo de busca. Tá? Segunda alternativa, olha, está lá no parágrafo 2º. A petição inicial ela não será indeferida se, mesmo faltando alguma dessas informações, for possível a citação do réu. Imagine que você não sabe o e-mail do réu. Ele vai ser citado mesmo sem e-mail? Vai, a citação não é pessoal, ela não é física? Então, se a citação ela é pessoal ou física, a falta do e-mail não vai ocasionar nenhum tipo de problema para você. Cita o réu sem o e-mail e quando ele ofertar ali a resposta dele, aí sim ele terá a possibilidade de indicar o seu e-mail. Tá? Ou, terceira possibilidade, a petição ela também não será indeferida se não for atendido o inciso 2, no sentido de que a obtenção dessas informações ela for impossível ou for algo excessivamente oneroso. Imagine que a pessoa ela não tem e-mail, por exemplo, ou que não é possível você encontrar o e-mail daquela pessoa. Se você não consegue encontrar o e-mail daquela pessoa, você vai iniciar a sua ação mesmo sem o e-mail dela, e isso não será um motivo para se indeferir a sua petição inicial. Você tem que indicar minimamente quem é o réu, colocando o máximo de elementos que você possua ali quando do protocolo da petição inicial. Além de qualificar as partes, aí vem o texto em si da petição. Perceba, tá? Nós começamos aqui no endereçamento. A petição ela começa ao juízo. Logo depois do ao juízo vem a qualificação das partes. Depois da qualificação das partes vem o texto em si, que são os fatos e os fundamentos do pedido que está sendo feito. Qual é o fato? O que aconteceu? Qual é o contexto? Isso é fato. O fundamento é por que eu tenho direito àquilo que eu estou requerendo lá no final da minha petição. No fato eu descrevo a narrativa de algo, no fundamento eu indico quais são as leis, quais são as jurisprudências que embasam o meu pedido. E logo depois que eu fizer então a narrativa dos fatos, a narrativa dos fundamentos, eu irei fazer o pedido. E dica, tá? Quando você estiver escrevendo a sua petição inicial, você vai parar, depois de ter escrito os fatos, os fundamentos, vai na cozinha da sua casa, vai tomar uma água, respirar para fazer o pedido. Porque existe um princípio que é o princípio da correlação ou também da adstrição, depende da doutrina que você for adotar, que diz que o juiz ele é adstrito ao pedido, ele não poderá julgar nem extra, nem ultra, nem citra petita. Significa que o juiz ele não pode ir nem além ou aquém ou diferente do seu pedido. A sentença extra petita é aquela sentença que está ali julgando fora do que foi pedido. A sentença citra petita é aquela sentença que não julga todos os pedidos. E a sentença ultra petita é aquela que julga além daquilo que foi pedido. E isso é o que vai determinar o que o juiz vai analisar. É o pedido que vai vincular o juiz. Lembrando que se o juiz julga o seu pedido improcedente, ele atacou o seu pedido. Ele não é obrigado a julgar procedente todos os pedidos, mas ele precisa de dizer o porquê que ele está julgando improcedente o seu pedido. Essa é a principal parte de qualquer petição inicial. Por isso que você tem que respirar, tomar uma água para depois escrever o seu pedido. Tranquilo? Além disso, toda causa ela tem que indicar um valor. É requisito da petição inicial a indicação do valor da causa. E nós temos uma seção própria no CPC para regulamentar o valor dessa causa. E esse valor da causa será objeto aqui de uma aula específica juntamente com você.
bom? Não se espante, nós iremos analisar como você irá calcular este valor da causa. Além disso, é requisito da petição inicial a indicação das provas, as provas que o autor pretende produzir para mostrar que ele tem direito. É por isso que quando você vê modelos na internet, tem lá no final da sua petição inicial que o autor provará o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. O autor já tem que indicar quais são as provas que ele vai utilizar. E aí é bom que você já faça a especificação de, se for testemunho, o motivo da testemunha, para que você indique ali precisamente quais são as provas que você irá desejar produzir ao longo do processo. Tá? Além disso, você precisa de indicar se você quer ou não quer participar da audiência de conciliação. Hoje nós temos no CPC a audiência de conciliação prévia. O prazo para contestação ele até mudou, né? Ele começa a contar ali, regra geral, a partir da audiência de conciliação. Claro que tem outras formas de contagem desse prazo de contestação, tá? Mas lembrando que é um requisito da petição inicial o autor indicar se quer ou não quer participar da audiência de conciliação preliminar, que sempre será agendada em qualquer tipo de procedimento hoje, que trate de direitos disponíveis que possam ser transacionados. Tranquilo? Além disso, fora do artigo 319, nós temos o artigo 320, que fala que a petição inicial ela tem que ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. É isso que está lá no artigo 320. Então, muito mais do que cumprir aqueles 7 requisitos do artigo 319, é dever do advogado instruir a sua petição inicial juntamente ali com os documentos essenciais daquela propositura. Procuração, carteira de identidade, documentos de identificação das partes e os documentos essenciais do litígio também. A recomendação é que, se você tem documentos do processo, junte imediatamente logo no início da ação. Não espere para juntar ao longo do processo, junte desde já, desde o início. Tranquilo? Além disso, pelo artigo 321, se o advogado ele não cumprir ali os requisitos da petição inicial, o juiz ele terá o dever de indicar para o autor o seguinte: olha, calma, você vacilou, você deixou de apontar, por exemplo, qual é o endereço da parte. O juiz ele pode determinar que você emende a sua petição inicial, que você conserte. Pensa só, se minha roupa rasga ou tem algum defeito, eu não terei que emendá-la? Da mesma forma é a petição inicial. Se o juiz identifica algum defeito, ele tem que te assinalar o prazo de 15 dias para que você faça a emenda ou a complementação ali da sua petição inicial. E, principalmente, tá? De acordo com o artigo 321, o juiz tem que indicar precisamente o que tem que ser corrigido ou o que tem que ser complementado. O juiz não pode simplesmente falar: autor, emende a sua petição inicial. Não. O juiz tem que falar assim: autor, emende a sua petição inicial, pois você não indicou quem são os réus dessa ação. Ele vendo algum problema, ele precisa de indicar com clareza qual é este problema e como solucionar este problema. E aí, claro, se o autor não cumprir essa diligência, aí sim a petição inicial ela será indeferida, de acordo aqui com o parágrafo único do artigo 321. Ou seja, escrever uma petição inicial é simplesmente você cumprir os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Bem simples, tá? Não tem uma forma específica. E aí é que vocês vão ver aqui comigo, quando nós falamos sobre técnicas de redação, que todas as petições, seja inicial, contestação, recurso, todas elas seguem um formato, um padrão, que é tudo muito simples e vocês conseguirão entender qual é esse formato de uma forma bem simples em nossas próximas aulas aqui, tá bom? Aguardo você, espero que você tenha gostado dessas dicas que eu dei aqui. Se ficou algum ponto que ainda tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui para que eu saiba qual é a sua dúvida, tá? Te espero então na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.